Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o processo de contação de histórias, referente aos módulos 64, 65 e 66 da apostila, grupo 4, capítulo 8. Iniciaremos agora o capítulo 8, ok? Bom, antigamente, não existiam registros escritos para preservar o conhecimento das civilizações. Foi então que surgiu a contação de histórias, como forma de transmitir esse saber de uma geração para outra. Enquanto instrumento pedagógico, essa prática tem uma importância reconhecida em grande aspecto pelo caráter imaginário dela. Não é mesmo? Só que numa sociedade letrada, ou seja, na qual a escrita tem grande importância, ler é fundamental. O que a leitura significa para você, em particular? Certamente não há um consenso sobre o que é leitura, nem sobre seu papel. Isso indica que se trata de uma atividade bastante complexa. Além de decodificar sinais, a leitura requer obrigatoriamente interpretação. Dessa forma, sua prática permite a expressão e a comunicação humanas, gerando interação entre os mais diversos povos e culturas. Ler não envolve apenas compreender o que está escrito, mas também o que fica implícito, não é mesmo, pessoal? Lembram das entrelinhas? Ler uma história, por exemplo, exige conhecimento do sentido das pausas e da pontuação adotada. Por isso, um bom leitor é aquele que assume uma postura ativa de resposta ao que o texto apresenta. Ele deve considerar o contexto de produção da obra, como seu autor, seu destinatário, o momento histórico em que está inserida, sua intenção, o veículo empregado para sua divulgação, entre outros aspectos que veremos agora. Olha só, pessoal, existem importantes mecanismos que vão constituir a leitura de um texto. O primeiro deles é a observação, né? Então, nós devemos observar as informações internas e externas ao texto, porque isso vai facilitar a compreensão do seu sentido e da sua função. A fonte da obra, por exemplo, o meio no qual ela foi divulgada, são dicas importantes também para a realização de uma boa leitura. Então, assim, conhecer bem a história, né, a fundo. Segundo ponto, a análise, não é? Analisar aspectos essenciais do texto inclui também examinar os vínculos que se estabelecem entre suas partes, não é? Relacionar a parte visual e a escrita de uma obra, por exemplo, fundamenta a prática desse exercício analítico. Então, analisar a obra como um todo, desde a capa, das imagens, né? Das ilustrações, se há ilustrações ou não é? Saber quando foi escrito, tudo isso ajuda na hora da contação da mesma, tá? Terceiro ponto é a comparação, né? Comparar dois textos, determinar semelhanças, diferenças, ou até mesmo relações entre eles ajuda bastante na compreensão, tanto de um quanto do outro. E para se estabelecer uma comparação adequada, é importante considerar alguns critérios, como o tratamento dado ao tema, o tipo de composição, o gênero de discurso e linguagem. Um outro ponto, gente, é a memorização, né? Acionar a memória relativa a conteúdos tratados pelo texto facilita a leitura e isso envolve também o domínio de conceitos, datas, fatos históricos, elementos culturais, dados sobre pessoas, regiões, ajuda muito na hora, né, da memorização, tá? Um outro ponto é a dedução. O que seria uma dedução? Deduzir equivale a chegar a conclusões com base em informações explícitas e ou implícitas ao texto. Então, essa prática é muito comum durante a leitura de gráficos, por exemplo, e outras produções que envolvem dados. Para realizá-la, é necessário levantar hipóteses, tá joia? E por último, a interpretação, né? Pronunciar bem as palavras, olhar para os seus ouvintes, falar num tom audível com uma voz modulada, não é mesmo? Mostrar entusiasmo, alegria ao contá-la. Isso ajuda muito, né? Porque a interpretação ela é resultado de todos os mecanismos citados anteriormente. E eles não podem ser isolados uns dos outros, tá, pessoal? Interpretar um texto significa determinar o seu sentido, chegando a conclusões válidas. Então, para contar uma história, é preciso que você tenha interpretado ela antes, feito sua leitura, uma análise atenciosa. Não é apenas um processo neutro, não é? Ela envolve vários outros aspectos, né, que devem ser levados em consideração,
tá joia? Evitar o uso de muitos então, ou aí, né? Utilizar uma linguagem clara, correta, mostrar entusiasmo ao contá-la. O ambiente também faz parte, né, do processo. Muito ruído ou iluminação ruim pode não ser favorável à contação, tá joia? Ouvir histórias, gente, é sentir as emoções, né? Então, para que o público consiga se envolver verdadeiramente com a sua narrativa, ele deve ser convocado a sentir tristeza, raiva, medo, alegria, compaixão, ou seja, todos os sentimentos que essa história pode provocar. Ele se envolve com a sua contação. Esse é o verdadeiro contador de histórias, aquele que consegue envolver o seu ouvinte, ok? Olha só, pessoal, aqui nós temos algumas dicas importantes, tá? Para os contadores de histórias. Essas dicas foram colocadas pelo Instituto Brasil Solidário num projeto que eles têm de leitura, tá? Então, primeiramente, a voz ela assume grande importância no ato de contar histórias. Por quê? Uma narrativa interessante que envolve todos se faz com o uso de recursos vocais da modulação de voz, desde sons mais graves e mais agudos até a variação da intensidade, falar mais alto ou mais baixo, onomatopeias, né, sons de vento, chuva, relógio. Essas variações vocais dão movimentos à palavra e ritmos à narrativa, tá? Músicas e instrumentos musicais podem ser usados também para complementar a narrativa, estimulando a audição de uma maneira diferente do texto. O olhar do contador também estabelece um vínculo com seus ouvintes. O olho no olho é fundamental, e com o olhar que o contador pesca os seus ouvintes. E falando em pescaria, né, a apostila traz lá naquela seção Explore Mais a dica de um filme chamado Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Eu já assisti, gosto muito, né? Gostei muito desse filme. E vou colocar aqui para vocês o trailer, para vocês ficarem também interessados em assistir a esse filme, ok? In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me. If there was one thing you can say about it, Bloom, Was that I was intended for larger things. I was the biggest thing Ashton had. from the imagination of director Tim Burton. Most men, they'll tell you a story straight through. It won't be complicated, but it won't be instant either. Did you ever think that maybe you're not too big, but maybe this town is just too small? They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. Your mother was never supposed to marry me. She was engaged to somebody else. Forget it, kid. Don't waste your time. She's out of your league. You don't even know me. Sure I do. You were hot stuff back in hit. But here in the real world, you got squat. Now, I may not have much, but I have more determination than any man you're ever likely to meet. Sandra Templeton, I love you and I will marry you. I was trying out. This holiday season. Dad, I have no idea who you are. What do you want, Will? Who do you want me to be? Just yourself. Just show me who you are for once. Discover an adventure as big as life itself. In telling the story of my father's life, doesn't always make sense. But that's what kind of story this is. Big fish. Bom, pessoal, gostaram do trailer do filme? Ficaram curiosos para assistir? Esse foi só um pedacinho, né? A história vai trazer pra gente. É um filme do Tim Burton e ele narra a história do William, que é um jornalista, e ele começa a investigar os contos de seu pai, né? Os contos que o pai dele contava para ele quando era criança.
e ele passa a entender a própria personalidade, a personalidade do pai, bem como a sua mania de contar essas histórias, né? Então o filme fala justamente sobre quem é esse contador de histórias, não é mesmo? Vale a pena conferir, pessoal. Vamos saber agora um pouquinho mais sobre a menina que roubava livros, de um livro, né? O filme foi inspirado em um livro de Marcos Suzaki e nós vamos ver o trailer agora, ok? Pessoal, vamos ver agora um outro trailer, né? Inspirado nesse romance, nesse livro, A Menina que Roubava Livros, do escritor Marcos Suzaki, tá? Então, se você gosta de obras de ficção, daqueles enredos que envolvem a experiência com a leitura, com o contato com os livros, você não pode deixar de conhecer esse romance, né? E assistir ao filme. Vamos ver o trailer agora? Onto Rowan. Quickly. Papa! Who is he, Papa? His name's Max. He needs help. Are you hiding from it? Yeah, I mean, true. I brought you something. You're full of wonders. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. You're hiding someone. If anyone saw him, they would take you away from me, and they cannot tell you what they I'm afraid. The chicken basement. Mama! What is this about? Max! Max! I can't lose you. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Mom. Words are life, Lisa. If your eyes could speak, they say. There once was a girl who had a friend that lived in the shadows. She would remind him how the sun felt on his skin and what the air felt like to breathe. And that reminded her that she was still alive. Good night, book thief.